Tá começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico. Fala galera, boa noite. Meu nome é Jennifer Camargos e hoje eu serei a mediadora desse bate-papo. Comigo estão Maria Eduarda e João Victor, repórteres do Surto Olímpico. Bem-vindos, pessoal. Fala, surtados. Oi, Jennifer. E hoje nós não estamos sozinhas, nós estamos aqui com uma convidada super especial que retorna às quadras depois de 3 anos e já está assim, brilhando, né, dentro de quadra. Seja bem-vinda, Bruninha, ao SurtoCast. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Então, é um prazer estar falando novamente com você, te receber no Surto Olímpico mais uma vez. E para a gente começar, né, essa conversa, assim, eu queria que você contasse um pouco de como que você começou no vôlei, de como que sua trajetória iniciou, assim, quando que você se deu conta de que o vôlei seria a sua profissão. Bom, vamos lá. Eu nasci em São Paulo, né? Eu só fui para São Paulo para nascer. Eu sou de Osasco, minha família inteira é de Osasco. Mas criancinha eu fui para Curitiba, né? Eu nadei muitos anos quando criança, eu nadei quase 9 anos quando criança. E criancinha eu fui para Curitiba. E lá não tinha uma academia de natação próxima da minha casa, não deu para continuar. Fiz várias outras coisas nesse período, fiz teatro, fiz coral, fiz infinitas outras coisas. E com 12 anos, minha mãe me colocou para jogar vôlei porque era o esporte que tinha na escola e eu tinha que praticar algum esporte, né, na pré-adolescência e tal. E era o vôlei que tinha no colégio para eu jogar. Então foi assim que começou, né? Eu estava no Colégio Sion, lá de Curitiba, e foi lá que eu comecei a jogar. Lá os campeonatos escolares são muito fortes no Paraná, né? Então foi aí que deu o pontapé inicial. Eu comecei a jogar com 12 anos, mas assim, com uns 14 ali, 15, eu já sabia, eu já tinha muita paixão por aquilo, já sabia mais ou menos, já tinha essa vontade dentro de mim de querer ser uma jogadora profissional, né? Aí com 16 anos veio a oportunidade de eu jogar num clube em São Paulo, em São Carlos, me viram no Brasileiro de Seleções e me fizeram esse convite, né? E foi aí que tudo começou, né? Eu saí de casa com 16 anos para correr atrás desse sonho e tudo aconteceu. Boa, Bruninha. Nossa, você começou realmente muito novinha, né? E dentro assim, desse início de trajetória, como que você soube que você queria ser levantadora, que essa era a posição que mais te favorecia dentro de quadro, que você mais sentia à vontade? Bom, é uma pergunta interessante, né? Eu não me lembro de ter jogado de outra coisa, tá? Em outra posição. Com 12 anos já comecei a me destacar um pouquinho, então o técnico da categoria de cima lá do clube, lá do colégio, ele já me puxou e falou, você vai ser levantadora. Então, desde muito cedo, eu já me especializei, assim, nunca, cara, se joguei foi muito pouquinho, não me lembro de ter jogado de atacante, então eu me especializei muito cedo. Foi o Luciano, o técnico lá do colégio, que falou, essa menina tem um toque bom e tal, acho que investe para levantadora, não sei se também é por causa do meu tamanho, mas talvez você possa ter sido. Então, assim, me especializei, me apaixonei desde muito cedo pela posição. E, Bruninha, essa é uma posição importante, né? A gente tem muitos nomes de peso que são levantadoras aí na nossa história do nosso vôlei. Quais delas são as suas referências, essas referências tanto do passado, que já deixaram as quadras, mas que ainda estão atuando? Bom, essa é uma pergunta que eu gosto de responder. Eu vou citar 3. Tem outras mais, mas vou citar 3, né? Eu acho que a Fofão é a primeira delas, porque eu vi a Fofão ser campeã. Então, e foi bem ali no momento que eu estava começando a jogar vôlei, então foi muito especial. Então, desde sempre foi uma pessoa que eu me espelho muito. Depois eu ainda tive a oportunidade de, no finzinho da carreira da Fofão, eu ainda dividir quadra com ela ali. Então, contra, né? Sempre, mas eu acho que toda levantadora e ainda mais as baixinhas, acho que tem a Fofão como exemplo, né? Que foi uma baixinha aí que foi longe. A segunda é a Macris, óbvio, que eu acho que é minha base tática e técnica, assim, foi uma pessoa que eu me espelhei muito, até por ter jogado bastante com ela no mesmo time, né? Tanto no Pinheiros quanto no Minas, principalmente, que foi, eu acho que, onde eu mais evoluí, taticamente, principalmente, e muito por conta da Macris. E eu vou citar uma terceira estrangeira, que eu assisto muito ela jogar, me baseio muito nas decisões que ela toma, na velocidade de jogo dela, que é a Volus, né, que é a levantadora polonesa, acredito que ela ainda está no Conegliano,
uma referência muito acima da média, e a velocidade do jogo que ela impõe, acho que é onde eu quero chegar. E, assim, conta um pouquinho pra gente como que foi a sua trajetória até chegar no Fluminense, né? Porque você passou por muitos clubes, enfim, construiu toda uma trajetória até chegar nesse ponto que você está hoje, até chegar no Fluminense. Então, conta pra gente um pouquinho de como que foi construir essa trajetória até chegar no Fluminense. Show. Como eu falei, né, saí de casa com 15 anos para ir para um time em São Paulo, né, da base, São Carlos, uma cidadezinha pequena lá do interior. Estava com um projeto super legal. A gente se destacou no campeonato, a gente venceu de grandes times e conseguiu ficar em quarto, o que para um time que não tem muita expressão, que ninguém conhecia, foi excelente. E a gente eliminou Barueri nas quartas de final, né, que era uma cheia de jogadores de seleção brasileira, a Mayra, a Giovana, né, levantadora que tá no Osasco, tudo faziam parte desse time aí. E no outro ano o Barueri me convidou para jogar lá. Foi um desafio, porque eu fui, né, com 16 para 17 anos, e eu ia jogar a minha categoria, que era infanto, o juvenil, e uma segunda divisão do adulto, que é uma divisão que joga jogos abertos, que ali joga contra os times adultos do interior, e não disputa esse campeonato paulista aí, do Osasco, do Bauru, que a gente assiste na TV, mas é um campeonato legal de um grande nível. Então eu ia para jogar esses campeonatos. E naquele ano tinha um time de Jacareí que não deu certo, a cidade não conseguiu manter o projeto, e esse time Barueri abraçou. Então era um time adulto profissional, era o time da Fernandinha, da Fernanda Isis, da Renatinha. Todas as meninas foram para a cidade. E eu não jogava nesse time, eu era de um outro projeto. É interessante falar isso porque tudo aconteceu de uma maneira muito louca. Teve um dia que a Fernandinha passou mal. Vai a Bruninha substituir a Fernandinha. Nesse mesmo dia, a segunda levantadora torce o pé. É uma lesão seríssima. E, bom, eu tive que assumir ali de última hora a posição dessa segunda levantadora. Então, com 16 anos, eu brinco que caiu no meu colo a oportunidade de jogar um vôlei profissional. Então, eu sou profissional do vôlei desde os 16 anos de idade. Então, foi aí que minha história começa, né? Depois eu vou para Pinheiros, onde eu joguei os últimos anos da base. Também tive a oportunidade do adulto. Fui para a Seleção Brasileira de Base, né? O que me deu bastante visibilidade. Logo depois, fui para o Minas jogar os mundiais, né? Que era a minha vontade, ter essa experiência internacional, conviver com grandes atletas, né? Então foi um momento que eu cresci muito na minha carreira, treinar com o Nath, com o Gabizinha, fez com que eu melhorasse muito, conviver com a própria Macris, vice-campeã do mundo, né? Conquistei grandes títulos nacionais, Superliga, campeonatos sul-americanos, enfim. Mas esse foi um salto na minha carreira, e depois eu queria ser titular, né? Depois do Minas, aprendi muito no banco ali com a Macris, mas eu queria ter a oportunidade de jogar. Aí depois eu fui para Curitiba, que foi muito legal, o nosso time, cara, jogou muito bem durante a temporada, com todas as limitações que a gente tinha, e depois cheguei no Fluminense, né? Sempre confiei muito no trabalho do Guilherme. O nosso namoro, a gente brinca que já era antigo, né? Ele era auxiliar técnico da seleção brasileira, então a gente já vinha conversando para a gente trabalhar junto, e finalmente aconteceu lá em 2021 a minha vinda para o Fluminense para trabalhar com o Gui. E, Bruninha, enquanto você falava assim, até mesmo na pergunta anterior do João, se não me engano, sobre as suas referências, tem alguém assim que você ainda sonha em jogar? Em jogar junto? Isso. Cara, eu joguei com grandes jogadoras já de nível olímpico, né? Thaísa, Sheila, Natália, Gabizinha, já joguei com Macris, já joguei com todas elas. Mas tem uma especial que eu gostaria muito de jogar junto, que eu tenho uma admiração muito grande pela líder pelo vôlei que tem, que é a Michele Pavão. Eu queria muito jogar com a Michele Pavão em algum momento, não sei se vai dar tempo. Ela brinca comigo, ela fala, não sei se vai dar tempo de jogar junto. Mas ela é uma pessoa que eu gostaria de conviver. Acho ela uma líder muito incrível, o estilo de jogo dela. Gostaria de ter a oportunidade de jogar com ela. Boa, Bruninha. Você vai ver que a gente não, né? Eu sou a única Belo Horizontina aqui, mas a gente fala boa pra tudo. É uma forma de concordar, tá? Não sei se é tão comum assim em outros lugares. Então, você tá no Fluminense já tem um tempo, né? Você voltou para as quadras agora, depois de um tempinho de suspensão. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de como foi a sua reação, como você recebeu essa notícia dessa suspensão, como que foi para você na época passar por isso? Cara, foi um baque, né? Como eu falei, eu sou de profissional do vôlei desde os 16 anos, então nunca fiz outra coisa na minha vida. Isso foi o mais assustador para mim,
né? E agora, o que eu vou fazer? No momento, cara, minha vida virou de cabeça para baixo. Foram dias muito difíceis mesmo, principalmente ali nos primeiros 5, 6 meses. Eu falava que eu não queria mais jogar vôlei, que nunca mais queria ver vôlei na minha vida, não assistia vôlei, não queria saber. Então foram ali naquele comecinho muito difícil por conta também por ficar fora do que eu mais amo fazer, né, do que eu sempre fiz minha vida inteira, mas também dessa dúvida, e agora o que eu vou fazer? Se eu só joguei vôlei, nunca fiz outra coisa. Então foi bem assustador, né? Dias muito sombrios e acho que sem o apoio da minha família, das minhas amigas, da minha esposa, acho que eu não conseguiria passar por esse momento, né? Ali, depois do primeiro ano de suspensão, ficou tudo, vamos falar, menos pior. Vamos usar esse termo. Ficou tudo mais fácil. Mais fácil não, porque ainda estava difícil. Mas as coisas começaram a se encaixar. Foi ficar mais natural depois que eu me formei, né? Graças a Deus eu nunca parei de estudar. Então ali faltava mais ou menos 1 ano para eu me formar. Depois que eu me formei, ficou tudo mais tranquilo. Eu pude voltar, eu comecei a dar aula de personal, eu estudei muito durante esses 3 anos, né? Eu me pós-graduei em gestão esportiva, fiz outros cursos mais técnicos, então eu usei esse tempo para estudar muito. Eu sempre coloquei na minha cabeça que se um dia eu fosse voltar a jogar vôlei, seria porque eu realmente queria, mas não porque eu precisasse. Eu queria estar nessa posição ao fim dos 3 anos. E foi isso que aconteceu. Mas realmente no começo foi muito complicado, muito difícil ficar longe das quadras. E assim, Bruninha, né, esse período todo foi muito complicado para você, muito difícil. E em algum momento você já pensou em desistir da carreira? Não voltar mais a jogar profissionalmente? Então, nos primeiros 6 meses, eu falei que eu nunca mais queria jogar vôlei. Falei, não quero, sei lá, vou. Tanto que no primeiro mês de suspensão eu matriculei numa faculdade de Direito. Aí depois eu desisti. Mas assim, cara, completamente desnorteada, falei, não quero mais jogar vôlei, vou ser advogado, vou me dedicar a outras coisas. No comecinho do Pinheiros ali, eu fiz 2 anos e meio de Direito, né, quando eu consegui ir até a faculdade. Falava, vou continuar a faculdade, vou ser advogada, não quero mais saber de vôlei, pense 3 anos, o que eu vou fazer e tal. Então, sim, nesses primeiros 3 meses eu pensei em desistir da carreira, com certeza. E agora sim, agora que você voltou, né, e você falou também que formou, graduou em Educação Física, manteve suas aulas de personal, né? Como que você manteve o seu condicionamento físico durante esse período, principalmente com esse pensamento que você teve, né? De que você voltaria às quadras apenas se você gostasse mesmo, assim, se você quisesse jogar vôlei. Mesmo quando eu não queria mais jogar, eu nunca parei de treinar. Nesses 3 anos, dá para contar, não enche 2 mãos os dias que eu não treinei, de alguma forma fisicamente, né? Eu sabia que a parte técnica seria mais natural a gente voltar, né? Mas a parte física, se eu descuidasse, seria com certeza pena de morte. Eu nunca mais ia conseguir voltar a jogar vôlei em alto nível. Então, a parte física eu não descuidei nem um dia. Eu treinei todos os dias, independente. Cara, eu fui trabalhar em shopping, então eu trabalhava 8 horas e ia treinar, eu dava um jeito. Então, isso, todos os dias eu cuidei. A musculação, academia, enfim, crossfit, alguma coisa para me manter fisicamente ativa, eu fiz durante esses 3 anos, né? E no meu último ano, quando eu já sabia que eu queria voltar, quando já estava tudo melhor, aí eu comecei a mexer com bola, né, na quadra, lá com o Zé, lá com o Hugo. Eu sempre cito eles porque sem eles, com certeza, eu não conseguiria voltar a jogar vôlei profissionalmente, né? Foram quase 9 meses de treino lá, 4 vezes na semana, mesmo dando aula, embaixo de sol. Então, eles têm uma participação muito especial na minha volta. Aí sim eu mexi com bola, né? Voltei a treinar, voltar da toque, manchete, para me preparar para a volta do Fluminense. Bruninha, você chegou a comentar de alguns apoios que você teve aí durante esse período de suspensão, apoios da sua família, mas queria que você contasse um pouco do apoio das colegas que já estiveram com você em quadra. A gente vê, por exemplo, nas redes sociais você interagindo bastante com a Laís, que é a central agora do Fluminense. Então conta pra gente como é que foi esse apoio das suas colegas ali da profissão. É muito legal, né, que desde o início eu sempre fui muito acolhida por elas, né? Pô, a Laís é minha irmã, pelo amor de Deus, minha irmã
uma das minhas melhores amigas, a gente joga junto desde os 17 anos, a gente foi para a seleção junto, né? A gente cresceu tanto como pessoa, mas profissionalmente juntos, então é muito especial. Também teve a Mayra, né, que a gente joga junto há muito tempo, que também foi muito importante nesse período. A Lana, que não estava aqui, estava na Itália. A gente brinca aqui por uma casa do destino, ela caiu nesse time e está sendo muito especial conviver com ela também, né? Teve a Vivian, se eu vou ser injusta, acho que com alguém com certeza, mas acredito que essas pessoas fizeram total diferença nesse momento, né? Estiveram sempre próximas de mim, mesmo não estando na quadra, elas sempre queriam fazer uma questão de estar na minha casa, de me chamar para as coisas. Então, acho que isso também despertou um pouquinho a vontade de eu querer voltar a jogar, né? A Laís, todo mundo fala da Laís, né? Realmente especial a nossa conexão, tanto na quadra quanto fora dela. Foi uma pessoa que em nenhum momento a gente perdeu o contato nesses 3 anos, né? Então, cara, a Laís é sempre uma das primeiras pessoas a saber tudo da minha vida. E voltar a jogar juntas no Fluminense não foi combinado, foi super sem querer, tanto que quando eu fechei com o clube, eu dei uma segurada para contar para as pessoas, então só a Fly e meus pais sabiam, e assim, 1 ou 2 semanas depois ela me ligou e falou que ia jogar no Fluminense. Então, cara, foi um momento de muita alegria, a gente chorou, a gente saiu para comemorar, porque realmente a minha conexão com a Laís é muito especial, e agora vem a Lana para somar, que também é uma amiga nossa de muitos anos atrás, então tá sendo muito especial conviver com essas duas novamente. A Lana, inclusive, é a sua parceira, né? Quando entra na inversão do 5-1, eu tive a oportunidade de ver no jogo contra o Osasco, né? Foi seu primeiro contato, o seu primeiro contato desde o retorno com a torcida tricolor. Foi um jogo agitado, movimentado, onde essa inversão foi bastante utilizada pelo Guilherme Schmitz. Mas como é que foi essa sensação de pisar em quadra nessas condições? Torcida ali, vibrando, apoiando a todo momento, jogo nervoso, tenso. Conta pra gente um pouquinho dessa sensação. Eu falo que a minha estreia foi em Bauru, estava muito nervosa, mas estrear com a torcida foi muito especial, né? Eu tenho uma identificação muito grande com o clube, muito grande com a torcida, eles também têm comigo. Então, ver o Hebraica cheio de novo, vibrando, ainda sair com uma vitória, foi muito especial. Em relação à inversão, a gente brinca, cara, é só risada, a gente se diverte muito, nós três, e eu e a Lana entrando junto. Ela também veio de um momento difícil da Itália, né? Um momento que ela teve uma lesão muito séria, que ela não conseguiu tratar lá e teve que voltar, então ela teve esse momento de incerteza também. Então eu falo que para nós duas está sendo muito especial essa nova oportunidade. De estar num grande clube de jogo, de voltar a jogar em alto nível, de poder estar ajudando, né? Eu acho que em Osasco a inversão foi muito importante, depois contra o Flamengo também foi. Então a gente está voltando em alto nível, tira várias dúvidas da nossa cabeça e dá muita confiança para o restante da temporada. Então foi um jogo muito, muito especial, esse no Hebraica, revendo de novo a torcida do Flu. E, Bruninha, assim, falando do momento do Fluminense, né, hoje está num momento muito importante, venceu 8 dos últimos 9 jogos, né, inclusive esse, que é o rival diretíssimo, né, que é o Flamengo. Então, como que foi, assim, alinhar a sua performance com o entrosamento tático do time nessa sua volta, assim, bateu um nervosismo, foi mais fácil que você imaginou? Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Foi bem difícil, tá sendo, né? Eu acho que eu ainda tô nesse processo de melhora técnica, principalmente. Tá sendo um desafio ali pegar o bonde andando, sem pré-temporada. Não tô ainda no meu melhor nível técnico, né? Tenho consciência disso, as meninas sabem o que sabe, mas, cara, eu acho que ninguém treina mais que eu. Isso todo mundo tem certeza. Eu tenho certeza que ninguém treina mais que eu. Eu acho que, naturalmente, esse nível técnico vai voltar, né? Mas tá sendo um desafio físico não, porque eu fisicamente voltei muito bem preparada, mas muito mais mental, né? Eu controlar meus pensamentos, controlar minhas emoções, controlar minha ansiedade, entender que isso é um processo, né? A melhora técnica é um processo. A Bruninha de 3 anos atrás, ela não vai voltar da noite para o dia, né? Todo dia eu tenho que repetir isso para mim, que vou precisar de um tempo. Acredito que tá sendo rápido, né? Tá sendo mais rápido não do que eu esperava, mas do que eu sabia que ia ser. Claro que eu sou imediatista e queria retomar muito mais rápido, mas eu sabia que não ia ser assim. Então, acredito que tô evoluindo rapidamente, sim, e
acredito que daqui umas 3 semanas, 4 semanas, aí sim eu vou estar no meu melhor nível técnico novamente. Jogar no Hebraica deve ter sido emocionante para você, né? Deve ter sido muito bom, assim. Não consigo nem descrever o quanto. E o seu retorno, né, para as quadras, o retorno propriamente dito, foi um jogo complicado, né? Que foi o jogo contra o César Bauru, que foi desses 9 jogos que o Fluminense disputou, foi o único jogo que vocês acabaram perdendo ali. E hoje, atualmente, apesar do Fluminense viver um momento muito bom, de ser um momento muito importante para o time, existem 3 times que existe uma certa dificuldade em superar, né? Que é o Minas, o Praia e justamente o César Bauru. Como que você enxerga isso? O que você acha que... Por que existe essa dificuldade? O que precisa melhorar? O que falta ainda para conseguir vencer esses 3 times? Contra Bauru, foi 2 jogos muito atípicos, acho, nosso, né? 2 jogos que jogou muito abaixo. Todo mundo, individualmente, coletivamente, foi muito abaixo do nosso time. Acho que é um jogo ainda que não encaixou, né? Se futuramente aí no playoff a gente encontrá-los, a gente vai ter que estudar mais, treinar aí mais específico cada atleta, estudar melhor o time deles lá para ver se esse jogo encaixa. Mas realmente é um time que tá difícil de encaixar. Contra o Minas, eu acho que aí é diferente, é um jogo que encaixa, tá no detalhe ali pra gente vencer, né? A gente fez 3-2 na Copa do Brasil, foi muito apertado. O primeiro jogo do turno a gente abriu uma boa margem, deixou elas chegarem, né? Um time muito de atletas muito renomadas, então é sempre muito difícil jogar contra o Minas, mas eu acho que é um encaixa. A gente tem toda a condição de... a condição de vencer o jogo. Então, acredito que são pequenos detalhes. E o Praia é um time muito forte. Então, acredito que a gente tem consciência que a gente tem que jogar no nosso limite técnico para conseguir bater de igual para igual com um time com poderio de ataque tão grande, com uma levantadora tão especial. Como eu falei, admiro a Macris. Acho que para mim ela está no patamar de melhor, na primeira prateleira do mundo, ali entre as melhores. Então, é um jogo que a gente tem que estar no limite técnico para a gente conseguir vencer. A gente tem plena consciência disso. Mas a gente vem com uma sequência muito boa de treino. O time está muito bem encaixado e acredito que nesse próximo jogo a história vai ser diferente. E agora mudando um pouquinho de assunto, né? Você está me escutando bem? Porque para mim você deu uma travadinha. Eu estou escutando bem. Vocês estão me escutando bem? Tô. Não, boa. A gente deu uma travada aqui para mim. Mas tá dando para ouvir. Você já vestiu a camisa da seleção, né, Sub-23 em 2016. E eu queria saber, assim, né, se pro futuro, agora que você tá voltando às classes, voltando a jogar, se você pensa, se você tem esse objetivo, né, de tentar a seleção principal, de ir para a seleção principal, ou se você não tem esse objetivo hoje mais, se você já, vamos dizer assim, já encerrou a sua trajetória com a seleção brasileira. Eu acho que todo atleta que joga em alto nível, eu acho que ele tem que ter essa ambição, né? O ápice do atleta é vestir a camisa da sua seleção. Então, com certeza eu tenho, né? É o que eu sempre falo. O que eu faço de melhor hoje é me preparar. Eu amo treinar. É o que eu mais senti falta foi da rotina de treino. Então, eu treino, eu brinco que eu nunca canso, eu treino sem fim. A minha alegria é saber que hoje eu tive folga, mas amanhã eu vou ter treino, depois eu vou ter treino. Então, o que eu mais amo, o que eu faço de melhor é me preparar. Se um dia a oportunidade surgir, com certeza, sem dúvida nenhuma, eu vou estar preparada. Então, isso me deixa com muita tranquilidade de saber que eu vou estar pronta. Podem ter certeza que eu vou estar pronta, porque eu me preparo muito. Mas sim, com certeza eu tenho essa ambição. E, Bruninha, na última entrevista, né, que você deu para o Surto, você falou sobre um documentário que tá produzido sobre os 3 anos que você ficou fora das quadras. Você pode adiantar alguma coisa para a gente sobre o documentário? Olha, ele está sendo produzido. Está sendo muito legal, porque a gente conseguiu envolver meus pais, né? Contar toda a minha trajetória. Foi gravar lá com a minha avó em Osasco. Foi um momento muito marcante, que ela gostou muito, contou várias histórias. Então é algo que está trazendo vários detalhes da minha vida pessoal, né? Não só desses 3 anos. Então acho que vai ser muito interessante. Ele está sendo produzido, né? A Mari, que é a jornalista que está cuidando, a Mari Mendonça, a gente brinca que
uma maluca que quis fazer isso. Mas, cara, acho que vai ser muito interessante. A gente não tem uma data certa para lançar, ainda faltam os detalhes, né? O grosso das filmagens já fez, mas falta pequenos detalhes ali de voz, de história, né? De texto. Acredito que saia. A gente vai tentar soltar antes da Superliga acabar. Vamos ver se vai dar tempo, né? De produzir tudo. Mas, cara, vai ser muito maneiro. Estou muito animada, estou muito ansiosa para ver o resultado final. Acho que é só deixar a expectativa da galera alta que vai ser maneiro. Bruninho, então você tem uma ambição aí na carreira, que é a seleção brasileira. Quem te acompanha também pode esperar esse documentário que vai sair contar um pouco da história da sua vida, mas quais outras coisas aí que rondam a sua vida, que você planeja para um futuro, que não necessariamente esteja ligado só com vôlei, mas projetos de vida assim mesmo que estão no seu radar? Como eu falei, né? Nesses 3 anos, eu queria ter a oportunidade de escolher voltar a jogar vôlei, né? E eu falo, hoje eu escolho todos os dias porque é realmente o que eu mais amo fazer. Mas nesses 3 anos eu construí outras oportunidades fora do vôlei, né? Hoje a gente tem uma empresa de consultoria online que monta treinos para mulheres hoje, que roda com mais de 400 alunas. Então, é um outro projeto que eu toco fora das quadras, que dá uma estabilidade para a minha vida, pensando em uma aposentadoria, talvez, né, muito, muito forte. Então, eu tenho essa outra oportunidade agora, né, que demanda muito da minha energia também. Então, enquanto eu não estou treinando, eu estou me dedicando a esse projeto, né, que está rodando super bem. A gente sonha em crescer muito mais. Como eu falei, hoje em dia tem 400 alunas ativas, a gente quer escalar isso para ajudar outras mulheres a ter atividade física de qualidade. Então, esse é meu principal outro projeto fora das quadras no momento. Eu falo que no meio do ano eu tenho outro projeto que eu quero começar a estudar nutrição. Então, esse é meu projeto no meio do ano, mas a nossa empresa, né, sou eu e minha esposa, eu e a Flá, ainda demanda muito a nossa energia, a gente ainda trabalha muito nela, tá dando super certo, a gente tá super feliz e é um outro caminho aí que eu tenho fora das quadras. Bruninha, antes da gente encerrar, você gostaria de mandar um beijo para alguém, assim, mandar um abraço para alguém? Fica à vontade, tá? Eu sempre cito meus pais, né, que são meus maiores apoiadores desde sempre, desde tudo aconteceu. Com certeza, eles me deram uma base muito sólida para eu passar por tudo isso. E com certeza eles vão assistir, porque eles assistem tudo, eles acompanham tudo. Então, um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã também, que é uma base muito forte que eu tenho, né? Aí também uma das minhas melhores amigas, que está sempre presente na minha vida. Laís, Lana e Mayra, que são o meu ponto forte também, que eu sempre nunca deixo de citar, né? Pô, a Laís é praticamente da minha família, então sempre cito ela em tudo. Eu falo que meu feed, às vezes, tem mais Laís do que eu, ultimamente. Então, é uma pessoa muito especial e ela sabe disso. E claro, a Flá, né, minha esposa, que está no dia a dia, que conviveu tudo isso muito de perto. Cara, eu devo muita coisa, se não tudo, a ela, de tudo que a gente construiu, de eu estar aqui hoje, de eu ter voltado a jogar vôlei, né? Ela foi uma pessoa que bateu muito na minha cabeça que eu tinha que voltar, que era isso. Então, talvez se não fosse o apoio dela, eu não teria voltado. Então, eu sempre cito, ela sabe, de toda a nossa construção, da nossa família, e só agradecer e citar mesmo, para que todos saibam o quanto ela é especial. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a sua participação, em aceitar conversar um pouco com a gente. Eu desejo sucesso, tá, Bruninha, nesse retorno. Que seja uma temporada de muito sucesso para você. E eu gostaria de agradecer também a Duda e ao João, né, que estão aqui comigo hoje, que estiveram aqui conosco. Maria e João, vocês gostariam de dizer mais alguma coisa? Só agradecer mesmo, tanto vocês, Jennifer e João, mas principalmente Bruninha, por ter topado participar. Foi uma ótima conversa. Ficaria aqui a noite inteira conversando com você. Foi muito mesmo. Sucesso para você, né? Que você alcance seus sonhos, assim. Eu gostei muito de ouvir você falar da sua calma. Eu acho que, assim, na medida do possível, né? Nesse período fora. Mas eu acho que você tem muita consciência de que você é dentro do esporte e fora dele também. Eu acho que isso é muito massa de ouvir falar, assim. Espero que isso passe mais dentro desse esporte que a gente tanto ama. Então, sucesso para você e volte sempre. Você está super convidado.
É muito bom a gente ver que nunca é só sobre o vôlei, né? Não começa no apito inicial do árbitro e não termina no apito final. Tem muitas outras camadas, tem muitas outras coisas a serem contadas nessas trajetórias. Então esse bate-papo foi muito legal. Eu sei que as minhas colegas não têm essa oportunidade que eu tenho, né? Eu sou do Rio de Janeiro e vira e mexe eu tô lá na Hebraica, né? Acompanhando alguns jogos. Então com certeza eu vou estar lá contra o Praia. Vai ser bom ver de perto, né? Tudo que a gente pôde conversar aqui, ver mais de pertinho esses detalhes. Muito obrigado, viu, Bruninha, Duda e Jennifer, pelo papo. Bruninha, só pra gente encerrar, né? Saiba que o Surto tá sempre de portas abertas para você, tá bom? E aos que nos acompanham também, aos que nos ouvem, eu gostaria de dizer para continuarem acompanhando o Surto, para continuarem acompanhando o SurtoCast, que vem muito mais coisa por aí, tá bom? Até a próxima, pessoal! Muito obrigada, gente!